Foucault, a explicação do livro A Ordem do Discurso, e de Jardias de Vasconcelos. O livro A Ordem do Discurso, de Foucault, aula presidida no Colégio de França. Os discursos são ideologias elaboradas com objetivo do domínio político, em defesa do liberalismo econômico, sustentado no capitalismo como modo de produção. Desta forma, os discursos são controlados pelo poder institucional repressivo, o Estado, como instituição política da repressão. A liberdade de expressão, um mito literário. A linguagem está condicionada à lógica normativa do sujeito reprimido em defesa da ordem social. Portanto, o discurso é controlado, manipulado, subjetivado e ideologizado, organizado na perspectiva da conjugação dos poderes dominantes, mascarando a construção do saber contestatório. São diversos os procedimentos repressivos do discurso. Primeiro, a interdição, a limitação do mesmo. Nem tudo pode ser dito através da linguagem. Segundo, os discursos são determinados pelo desejo do poder, a guerra ideológica, uma constante luta pelo o controle epistêmico da linguagem. Neste aspecto, o discurso não tem preocupação com a objetividade, todavia, com o controle da dominação econômica. A luta pelo o domínio das proposições articuladas, sendo o discurso simples retórica substanciada através de sofismas filosóficos. Com efeito, o discurso é vazio de conteúdos epistemológicos, como resultado praxeológico. O discurso tem finalidade de provocar a exclusão do inimigo. Sendo assim, o discurso caminha na perspectiva da rejeição do contraditório entre a razão e o direito, inclusão e procedência. A análise não objetiva da sociedade, o discurso, a própria incompreensão da realidade.
O referido subverte a realidade, transforma o espírito fenomenológico em alienação, alterando a ordem racional da linguística. A verdade é o próprio engodo do entendimento da linguagem. Portanto, o discurso não tem validade. É a reprodução ideológico do domínio por meio das proposições articuladas. O discurso é sempre contaminado por regras sociais da exclusão, sustentadas por instituições detentoras do saber. O que é falso no discurso, o substrato que garante a lógica do poder, motivo pelo qual o discurso, tão somente uma ideologia hermenêutica, diante do referido entendimento, manifesta Foucault, o verdadeiro discurso é o contra-discurso oficial, uma espécie de destruição do logocentrismo de dominação. A verdadeira ordem da linguagem está em consonância com o discurso que objetiva a libertação do poder opressor. Só assim poderá efetivar a vontade da verdade epistêmica. Em síntese, o discurso não pode fazer uso da linguagem mascarando a realidade, do modo em que funciona as instituições liberais. Portanto, o jogo da linguagem deve ser articulado para um projeto social civilizatório, desconstruindo a ordem da validade do discurso gerencial. O trabalho de Foucault é muito bom. Desenvolve o entendimento da fenomenologia do desenvolvimento, do discurso articulado com o poder, com legitimidade social, para a destruição da equalização social. Foucault mostra como são articulados os enunciados no passado e no presente, as regras sociais de dominação em todos os tempos, a necessidade emergencial da destruição do discurso institucional dominador. A filosofia é um instrumento cultural na construção do antidiscurso, na destruição dos mundos ideológicos formatados como proposições resultadas do domínio político no entendimento institucional do mundo pós-contemporâneo.
Edijar Dias de Vasconcelos,